o jornal bate pronto. O problema está aqui, você tem que responder a ele imediatamente. Marx percebeu, trabalhando no jornal, que a sua formação de filósofo era insuficiente para dar conta da polêmica político-econômica. Porque essa era a polêmica que atravessava a Alemanha nesse momento. A primeira coisa que Marx aprende é que aquela filosofia da qual ele se alimentara, aquele leite filosófico do qual ele se amamentara, não resolve o seu confronto com a história quente. Mas houve mais nessa experiência. Marx, nesse momento, era aquilo que nós podemos chamar de um democrata radical. E ele vai para o jornal convencido de que ali terá uma trincheira para bater no absolutismo de Frederico Guilherme IV. Um jornal, insisto, bancado pela burguesia. E Marx começa a esbofetear o pobre do monarca, com os maiores problemas com a censura. Parênteses. É nesse período que Marx escreve uma série de artigos, e são artigos mesmo, não mais do que isso, sobre a liberdade de imprensa e o papel da censura. Esses materiais estão publicados no Brasil, foram publicados pela LIPM, lá de Porto Alegre, com um título genérico acerca da liberdade de imprensa. Vale a pena ler isso, porque, embora textos muito datados, eles marcam claramente o confronto de Marx com o absolutismo de Frederico Guilherme IV. Fechei o parênteses. É a burguesia que está bancando, não é? Fazer jornal já nessa época custa dinheiro, e eles estão adorando que Marx esbofeteie Frederico Guilherme IV. Só que isso lhes favorece o quê? Um arreglo, um cambalacho. Essa burguesia entra em negociação com Frederico Guilherme IV, faz o acordo que para ela parecia suficiente, e feito o acordo, corta as verbas do jornal. Ou seja, Marx e seus amigos jornalistas ficaram pendurados na brocha. Marx aprendeu aí que a negociação com a burguesia é uma coisa meio complicada. E não é só a burguesia alemã, hein? Atenção. O episódio mostrou para Marx, por um lado, a debilidade da burguesia alemã e a ineficácia das ideias liberais na Alemanha. Mas mostrou mais. Mostrou que havia conflito de classe. Noção que é nova para Marx nesse momento. Nós estamos em 1842. Mas que, sobretudo, se lhe põe como problemática, porque há uma questão candente naquele momento na Confederação Alemã. A questão era a seguinte: desde a alta antiguidade, desde a média antiguidade e a baixa antiguidade, o servo podia recolher a lenha, retirar madeira dos bosques. Eu sempre, quando estou falando nesse pedaço da vida de Marx, tem que chamar a atenção do que era o papel da madeira, né? Porque a gente está aqui num lugar com ar-condicionado e luz. Nas regiões frias, a madeira não era apenas a condição de fazer o alimento, de cozinhar, era a condição do aquecimento. Então a madeira era vital. Já se tinha constituído um direito consuetudinário o camponês recolher a lenha de que ele necessitava. Em 1842, sai um decreto imperial que passa a caracterizar a recolha de lenha como furto. Portanto, imputável do ponto de vista criminal. Vocês imaginam o festival que foi isso, né? Como se camponês lesse diploma legal. O camponês estava agarrado aqui a uma tradição legitimada no direito consuetudinário. O pau quebrou, houve repressão em tudo enquanto era lado, e Marx teve que enfrentar o problema no jornal, quando a burguesia renana já estava fazendo o seu acordo com Frederico Guilherme IV. Marx toma a posição dos camponeses, mas toma a defesa dos camponeses por razões puramente éticas. Ele toma a defesa do mais fraco. Mas lhe fica muito claro que é impossível sustentar politicamente essa posição com base em argumentos ético-morais. Notem vocês que já em 1842 Marx sabia que não adianta ficar pedindo ética na política.
Portanto, tem mais de 150 anos. Fica claro para ele que essa argumentação é uma argumentação insatisfatória, insuficiente. Era a que ele tinha. Ele não tinha outra. Mas era uma argumentação política. E Marx experimenta aí, nesse estágio jornalístico, aquela frutinha do mal que quem provou uma vez só abandona no caso da capitulação moral. Marx provou o gosto da política. Notem, a política pensada como a construção da polis, do espaço público. Não é essa que a gente está vendo aí, hein? A política no sentido grego de afirmação da positividade da socialidade. Já não temos mais aqui o candidato a um cargo de professor de filosofia. Nós temos aqui um intelectual que está transitando para uma vocação sociocêntrica. Fechado o jornal, na medida em que a burguesia não banca, tendo clareza das suas limitações, da limitação da sua formação, Marx toma uma decisão. Vou me autoexilar. Vou sair da Alemanha. Marx toma a decisão de ir estabelecer-se em Paris. Duas razões levam a essa decisão, além do reconhecimento da necessidade de formar-se. Meu conhecimento filosófico não dá para enfrentar esse mundo que está aí. Não me permite compreender o mundo da política. Além disso, duas razões o levam a transferir-se para Paris. Em primeiro lugar, porque Paris, pós-1830, era uma espécie de microcosmo do mundo. Lá em Paris estavam refugiados alemães, refugiados poloneses. Paris já era um pouco a quintessência de uma Europa ainda não efervescente. E onde, de alguma maneira, certas liberdades políticas estavam garantidas. Até porque a Restauração não cancelou, não interditou as conquistas de 1789. E, em segundo lugar, porque Marx tinha um projeto com um liberal alemão, Arnold Hugh, para produzir em Paris uma revista que faria a confluência do debate francês com a problemática alemã para ser impressa em Paris e remetida, seguramente por via de contrabando, para a Alemanha, para driblar a censura. É com essa dupla motivação que ele vai para Paris. Mas é bom que vocês saibam, Marx era um homem de carne e osso. Escovava dente, fazia xixi e também amava. Ele estava perdidamente apaixonado por uma mulher, 4 anos mais velha que ele, e com um detalhe, era um homem inteligente, Marx, uma mulher da nobreza, filha de um conselheiro imperial. Marx se casa com ela em 1843 e toma o rumo de Paris. Eu não mencionei aqui as origens nobres de Jenny von Westphalen, a mulher de Marx, por acaso. É que ela leva um dote, vocês vão ver o fim desse dote na minha narrativa em 1850, na década de 50 em Londres. Um dote humano e material. O dote humano era uma aia. Fala-se aia? Vocês entendem? Como é que eu vou dizer? Uma agregada, uma mulher que cuidava dela. Helene Delmout. E leva um dote material. Cristais, pratarias e linhos. O nosso querido Marx saberá usar muito bem esses dois dotes. Marx se casa e vai para Paris. No caminho, ele passa numa espécie de lua de mel, uma temporada, numa espécie de balneário alemão, que é Kreuznach. Eu ponho a grafia porque vocês vão ver a importância dessa paragem. Marx passa algumas semanas em Kreuznach. Uma lua de mel, não é? Muito tranquila. Ele leva livros
desde a percepção das limitações da sua formação lá em Colônia, ele se pôs a estudar desesperadamente a história, sobretudo a história da Revolução Francesa, e se pôs a estudar aqueles que hoje nós chamamos os pais da teoria política. Ele começa a ler Maquiavel e vem de Maquiavel a Rousseau. Então é um período em que o cara não está fazendo nada, está transladando de um país para outro, numa boa situação pessoal, tranquila, e ele vai estudar intensivamente nessa temporada em Kreuznach. E é aqui que ele redigirá um texto que seria objeto do nosso debate de abertura, que vai ser fundamental para a gente compreender o itinerário de Marx. Marx está aqui em Kreuznach, lendo os teóricos da política moderna, e ele se confronta com um texto que foi da maior importância no pensamento alemão. Trata-se de um texto escrito em 1821 por Hegel. Ele filósofo, sobre o qual nós já falamos rapidamente aqui, que morreu como reitor em 1831. Hegel foi, sem qualquer dúvidas, o grande último pensador clássico da filosofia alemã. Nesta sua obra, de 1821, o problema central é a relação entre Estado e sociedade civil. Problema que, como vocês sabem, nutre a teoria política desde que ela nasce. Qual é a solução que Hegel dá para essa questão? O Hegel de 1821 sustenta que a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. A sociedade civil, que Hegel está identificando com a ordem burguesa fundada no mercado sem limitações, a sociedade civil para Hegel é, como tal, o caos. A sociedade civil só se torna um espaço de realização humana na medida em que se introduz nela uma racionalidade que a supera através do Estado. Para Hegel, o Estado funda e organiza a sociedade civil. É desta obra a célebre determinação hegeliana, segundo a qual o que é real é racional. Como vocês sabem, o legado de Hegel vai dividir nas duas décadas seguintes, a década posterior a 1830, vai dividir a intelectualidade alemã. E eu estou utilizando a determinação lá da filosofia do direito, o real é racional, porque ela permite claramente a identificação dos dois blocos em que se racha a cultura alemã pós-hegeliana. Observem essa determinação, não é uma definição, hein? Essa determinação, o real é racional. Essa determinação pode ser interpretada de duas maneiras. Primeira maneira, o real, ou seja, aquilo que existe, está conforme os imperativos da razão. Aquilo que existe atende às exigências da razão. Logo, é intocável, não é? Se atende aos imperativos da razão, será a irrazão que moverá a sua contestação. Trata-se de uma leitura, claro, uma interpretação claramente conservadora do status quo alemão. Esse Estado que aí está é o que dá sentido à sociedade. Esse Estado é real, ele é racional. Em torno dessa interpretação, configurou-se a chamada direita hegeliana. Os jovens contestadores intelectuais fizeram uma leitura diferente. O real é racional significa que o real pode ser submetido à crítica racional. Ele é permeável à crítica da razão. Interpretação antípoda da anterior, não é? Constituíram-se aí os dois grandes blocos, a direita hegeliana e a esquerda hegeliana.
Marx está lendo Hegel em 42, 43. Em 43, lá em Kreuznach, ele está lendo a filosofia do direito. Ele não está lendo isso por acaso. Como o problema dele, que vinha da experiência jornalística, era compreender o Estado alemão naquele momento, era compreender a relação do Estado alemão com a sociedade alemã, Hegel era o autor que caía como uma luva às suas preocupações. Mas, sobretudo, o Marx que está lendo Hegel não é um Marx virgem de filosofia. Marx, desde 1841, desde o ano em que ele está apresentando lá a sua tese sobre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, está sob a forte influência de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, filósofo que se propunha uma crítica radical do pensamento hegeliano. Feuerbach, em 1841, houvera publicado uma obra que causou escândalo, intitulada A Essência do Cristianismo. Texto, aliás, que está traduzido aqui no Brasil, lançado pela Papyrus, lá de Campinas. Qual é a sustentação, ou qual é a tese de Feuerbach nesta obra? Polemizando diretamente com Hegel, polemizando com a noção de alienação constitutiva da obra de Hegel. Eu vou aqui sumariar isso quase no limite da caricatura. Né? É claro que o velho Hegel, que eu não sei se vocês sabem, morreu de cólera, e olha que ele não era brasileiro, hein? Morreu de cólera em 1831. Deve estar dando, a partir desse momento, corcovos lá na tumba dele na Alemanha, me vendo falar isso aqui. É só para a gente se entender. Para Hegel, o que estava primariamente dado era o espírito. Se vocês quiserem chamar de Deus, podem. Era o espírito que num certo momento entra em contradição consigo mesmo. O espírito deixa de ser harmônico, integrado. Ele entra num processo de contradição, de dilaceramento, de autodilaceramento. Neste processo de autodilaceramento, o espírito se aliena de si, sai de si e põe o mundo. Confrontando-se com o mundo, espírito e mundo se modificam, se alteram, se negam originariamente, se reconciliam e instauram uma nova realidade, que é o espírito-mundo. Está aí, para quem conhece, a célebre tríade hegeliana, não é? Afirmação, o espírito; negação, sua alienação no mundo; e negação da negação, sua reconciliação com o mundo. Feuerbach dirá: está aí a consagração da ideia de Deus. Feuerbach faz uma interpretação materialista invertida. Diz ele: não é o espírito, não é Deus, não são os deuses que criam os homens. Os homens é que, desconhecendo as suas reais potencialidades, as alienam numa figura ideal, que é Deus, ou que são os deuses. Feuerbach inverte a relação. Não é Deus que cria os homens, são os homens que criam os deuses. E a aporia que ele faz a Hegel é aquela segundo a qual, na sua interpretação, Hegel opera uma mistificação, colocando no lugar do sujeito o predicado e transformando o predicado em sujeito. Feuerbach se arroga o direito crítico de promover a inversão dos termos postos por Hegel. Para Feuerbach, é preciso colocar de cabeça para baixo, inverter o pensamento hegeliano. Marx e toda a geração de jovens intelectuais contestadores alemães dos anos 40 se fascina com a formulação de Feuerbach. Feuerbach, nesse momento, é um enorme avanço na Alemanha, na medida em que faz uma crítica da religião.
E se vocês se recordam que a Alemanha não tinha sofrido o processo de unificação pela Revolução Burguesa, está claro o significado político desse gesto. Lendo Hegel em 1843, Marx, sob a forte influência de Feuerbach, vai identificar na filosofia do direito de Hegel a mesma inversão. Se Hegel põe o Estado como organizador e o fundador da racionalidade na sociedade civil, diz Marx, há aí uma inversão. Hegel toma o sujeito pelo predicado. Não é o Estado que funda a sociedade civil, mas, ao contrário, é a sociedade civil que permite a compreensão do Estado. Uma operação nitidamente à moda de Feuerbach. Como é que Marx faz isso? Está lá, em Kreuznach, tranquilo, estudando muito. Ele pega a filosofia do direito de Hegel, abre um caderno do lado, extrata, ou seja, ele copia parágrafos, fecha as aspas e dialoga com Hegel. Ele escreve um texto que não é um texto para publicação. É um texto para o seu autoesclarecimento. É um texto onde ele faz a crítica interna do pensamento de Hegel. E é bom sinalizar isso, porque esse é o estilo de trabalho que Marx vai conservar até o fim dos seus dias. Como é que Marx trabalhava com as suas fontes? Ele tomava os autores, extratava os autores, transcrevia as partes que lhe interessavam e, em seguida, dialogava com eles. Esse manuscrito, que ficou conhecido como Manuscrito de Kreuznach, é de 1843. Esse manuscrito mostra, documenta a primeira crítica de Marx a Hegel. Nós vamos ver que tem uma segunda, hein? Que vai ser bastante diferente dessa. A primeira crítica de Marx a Hegel é um texto que Marx não escreveu para publicação, quero insistir nisso. Era um documento de uso pessoal, mas que tem como característica não apenas colocar no centro do debate a relação Estado-sociedade civil, que vocês podem perceber que dá continuidade às preocupações práticas de Marx lá dentro do tempo do jornal. Põe, em primeiro lugar, a recusa de Marx à solução hegeliana. Se, para compreender o Estado, eu tenho que compreender a sociedade civil, e essa é a decorrência necessária da sua recusa à solução de Hegel, se para entender o Estado eu tenho que entender a sociedade civil, e não o contrário, como entender a sociedade civil? Com que instrumentos teóricos? Com que arsenal de categorias? Sobretudo, com que conjunto de conhecimentos enfrentar aquilo que, com Hegel, ele considera mesmo o reino da miséria física e material. Esse ponto, o manuscrito de Kreuznach, é absolutamente essencial para a gente entender a contextualização e o percurso de Marx. Aí, em 1843, aquele filósofo que depois foi fazer política através do jornal, que se defrontou com os problemas da sociedade contemporânea, nesse momento, fica clara para ele a limitação de uma abordagem, seja filosófica, seja jurídico-política do Estado. Se a análise que pode iluminar a natureza do Estado é aquela que esclarece a sociedade civil, é evidente que esse reino do privatismo, esse reino dos negócios, esse reino da miséria física e moral, não pode ser compreendido à base de categorias nem filosóficas, nem jurídico-políticas. E é por isso que Marx, em 1843, não conclui o texto. Esse manuscrito não oferece nenhuma alternativa de análise. Porque Marx, em 1843, não sabe como tratar a sociedade civil.
É com esse texto na cabeça que Marx abandona, na cabeça e na bagagem, que ele abandona Kreuznach e vai se estabelecer em Paris, onde ele chega em finais de novembro de 1843 e vai viver numa casa meio comunitária, onde havia vários exilados alemães, vários intelectuais alemães, que quem quiser conhecer, ainda existe hoje em Paris, na rua Vaneau, número 38. Vocês vão lá, não vão encontrar placa nenhuma, só o exterior da casa que permanece, naquela técnica dos franceses de manter de você garantir a fachada e dentro utilizar. Hoje é uma casa que é escritório de algumas empresas, de algumas trading companies. Belo destino da casa. Vocês devem ter observado que eu disse logo no princípio que eu queria contextualizar Marx. E deixei de falar das condições históricos sociais para entrar um pouco na evolução intelectual dele. Eu quero só remarcar isso aqui. Porque como nós vamos ver amanhã com mais detalhes, é a partir daqui, 1843, é a partir do momento em que Marx constata que tem um objeto determinado que atrai a sua atenção, que é o Estado, o problema do Estado. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que não tem armas, não tem instrumentos para decifrar esse problema. É aqui que começa o Marx que nós conhecemos. O Marx anterior adquire importância, é objeto de estudo, de exegese, de hermenêutica, apenas pelo que veio depois. Então eu vou interromper aqui essa viagem por dentro das preocupações de Marx para situar rapidamente o resto do seu percurso histórico. Amanhã eu voltarei a esse ponto e é dele que eu partirei para trabalhar a estrutura da obra marxiana. Por agora nós encontramos Marx em Paris com o projeto de uma revista para ser publicada em Paris, juntando as preocupações da cultura, não apenas da cultura francesa, mas da cultura que se desenvolvia ali em Paris e na França, com as preocupações políticas da sua Alemanha. Nos meses imediatamente subsequentes à sua chegada a Paris, Marx vai se dedicar intensivamente ao projeto dessa revista. E é nessa dedicação que ele vai conhecer uma figura de fundamental importância na sua evolução, que é a figura de Friedrich Engels. Um jovem que, como ele, também era natural da Renânia, 2 anos mais moço que ele. Engels nasce em 1820 e vai sobreviver a Marx. Engels morrerá em 1895. Viverá, portanto, 75 anos. Engels vem de uma extração social completamente distinta da de Marx. Engels era filho de uma rica família de industriais do ramo têxtil. Uma família que tinha empresas na Renânia, na região de Barmen, e também tinha uma sociedade com ingleses em Manchester. Engels era o contrário de Marx sob todos os aspectos. Enquanto Marx fez estudos acadêmicos regulares, Engels passou pela universidade como ouvinte. Ele foi para Berlim com cerca de 20 anos de idade para prestar o serviço militar. Notem, o serviço militar voluntário. Engels sempre foi apaixonado pelas questões militares. E antes que vocês pensem qualquer coisa equivocada com relação a Engels e a sua vocação militar, é bom lembrar o seguinte: o exército profissional, a corporação armada de âmbito nacional, era muito recente na Europa. Na verdade, o exército, tal como nós o conhecemos, como um corpo profissionalizado, é uma criação napoleônica. O exército estava fazendo, esse exército que nós conhecemos, não o bando de guerreiros de toda a história anterior, mas esse exército organizado, com uma estrutura hierárquica, com uma formação específica, isso é próprio do período napoleônico. Então isso era uma novidade. Engels sempre foi uma inteligência muito sintonizada, de percepção muito fina para fenômenos emergentes. Ele vai para Berlim para prestar o serviço militar
e frequenta a universidade como ouvinte, como aluno de cursos livres. Engels jamais concluiu qualquer curso formal acadêmico. Nunca o fez. Da universidade, o seu pai, que era um rico industrial, pretende fazer do filho um sucessor. E põe o rapaz, extremamente inquieto e gozador, em atividades de natureza comercial. E imediatamente percebe que o rapaz precisa de uma formação mais dura. O manda para a Inglaterra. Entre 1842 e 1844, Engels trabalha na empresa que o pai tinha com o sócio inglês Herman, em Manchester. Só que ao contrário do pai, ou ao contrário dos desígnios do pai, Engels não se revela um bom gerente. A vocação dele era outra. Ele imediatamente se liga ao movimento operário inglês. Quero lhes recordar que, nesse momento, o movimento operário inglês estava num processo ascensional. O chamado movimento cartista empolgava o nascente movimento sindical inglês. Engels participa ativamente da vida operária, inclusive se vincula afetivamente a uma operária, não por acaso uma irlandesa. É bom lembrar que a questão dos ingleses, de Sua Majestade com os irlandeses, é uma questão antiga. Nesse momento, os trabalhadores mais explorados na Inglaterra eram os trabalhadores migrantes irlandeses. Engels se vincula a uma irlandesa, que vai ser a sua primeira companheira. Engels era um tipo muito liberal para o seu tempo. Quando essa companheira morre, que é um golpe muito duro para ele efetivamente, ele logo a substitui pela irmã da companheira. Era um tipo muito democrático, nosso caro Engels. É uma questão de família, ele prezava muito a família. Pois bem, Engels, nesse período em que está na Inglaterra, manda para o jornal onde Marx trabalhava alguns artigos. Marx já conhecia Engels, já tiveram contato com ele, e o contato fora muito ruim. Muito ruim. Marx via em Engels um diletante, e sobretudo um diletante rico. Entretanto, lá em Paris, em fevereiro, março de 44, Marx recebe uma contribuição, um artigo de Engels para a revista que ele pretendia editar juntamente com Arnold Hugh, já mencionado aqui. Esse artigo, um artigo de pouco mais de 30 páginas, vai ser uma machadada na cabeça de Marx. Vai abrir a cabeça de Marx. É um pequeno texto intitulado Esboço de uma Crítica da Economia Política. Esse texto está editado no Brasil, num volume que eu preparei quando o Florestan dirigia aquela coleção Grandes Cientistas Sociais, há um volume intitulado Engels. Esse texto está transcrito ali. Esse é um texto extremamente singelo, mas absolutamente revolucionário. Refletindo um pouco da sua experiência na Inglaterra, Engels faz uma leitura da economia política inglesa e trata de observar que essa economia política é a racionalização de classe da burguesia acerca da dinâmica econômica da ordem capitalista. Qual era o problema com que Marx estava às voltas desde Kreuzner? Como é que eu vou entender a sociedade civil burguesa? Esse era o seu problema. Como eu mencionei há pouco, o texto de Engels funciona como um raio em céu sereno. Nesse texto, Marx descobre pela primeira vez a economia política. A importância desse texto na evolução intelectual de Marx, poderíamos dizer a importância de Engels na evolução intelectual de Marx, é de tal ordem que mais de 20 anos depois, quando publica o Capital 1, Marx faz questão de caracterizar esse texto de Engels como um esboço genial. Os adjetivos, na mão de Marx, eram muito precisamente utilizados. Ao caracterizar esse texto como um esboço genial, Marx está prestando a homenagem que ele deve ao amigo. Foi através de Engels que Marx sabe, toma conhecimento da importância da economia política. E logo em seguida, ele vai travar a relação pessoal com Engels. No final de 44, Engels
retornando dos seus trabalhos na Inglaterra, está retornando para a Alemanha. Engels passa por Paris. E em outubro, novembro de 44, Marx e ele mantêm uma série de longas conversas, varam noites adentro, e descobrem que por caminhos muito diferentes estavam chegando a conclusões similares. Vai nascer daí o projeto do livro publicado em 1845, A Sagrada Família, e vai nascer aí a colaboração intelectual mais importante do mundo moderno, que é a parceria Marx-Engels. Eu não vou me referir aqui, ao longo das minhas exposições, eu não vou me referir mais a Engels. Eu queria assinalar apenas 3 pontos que vou dar por assentados na nossa conversa posterior. Primeiro ponto. Embora Marx tenha um relevo intelectual muito mais saliente que Engels, cabe não subestimar a importância de Engels como interlocutor fundamental de Marx ao longo de mais de 40 anos. Assinalar aqui que foi Engels quem introduz Marx no universo da economia política já é significativo, mas não é bastante. Frequentemente nós tendemos a subestimar a importância intelectual de Engels, até pelo fato dele ter trabalhado com uma figura de tamanho destaque, cuja magnitude intelectual é a de Marx. Engels não foi apenas o que ele dizia ser, um segundo violino.